Negócio, ciência, tecnologia e inovação. Quinta-feira, 23h30, aqui na TVU. Jogo. Oferecimento Banrisul. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 2 de agosto, ao vivo aqui pela TV Urbana. A nossa, sua TVU, canal 55, canal aberto, canal 11 no Sistema Net e também pela internet, no player, no site da TVU, tvuplay.tv.br e pelas páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV, onde você tem a oportunidade, inclusive, de interagir, participar conosco aqui através do Facebook. E também, se você preferir, pelo WhatsApp, fazer a interatividade conosco, o nosso WhatsApp 999 81 7700, 999 81 7700. Na bancada hoje, Rogério Forcolém, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, e estamos recebendo, está aqui ao meu lado, eu diria o professor Luciano Elias, que é Master Coach e gestor esportivo, e que nós vamos falar um pouco mais sobre coach, né? Treinador, não um treinador de campo, né? Mas esse treinador por trás e que está sempre dando a cobertura para quem está dentro de campo, né? O coaching esportivo. Tudo bom, Luciano? Como é que vai? Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui conosco no programa. Prazer. Eu sei que está fazendo uma brecha que tu tens aí, já está viajando amanhã para Belo Horizonte, né? Onde vai ministrar um curso em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, sexta e sábado, né? A respeito exatamente desse assunto. E nossos assuntos aqui, Rogério Forcolém, o senhor é o torcedor na bancada, né? Como se intitula. Eu acho que o senhor é mais do que isso, o senhor é também um analista, o senhor tem muita percepção das coisas do futebol, então o senhor não é apenas um torcedor. Um analista de Noia, né? Não de Bagé. De Novo Hamburgo, no caso. Não, eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte, que eu fico bem satisfeito. Ontem o Cerqueira era testemunha, né? E que eu falei nessa bancada aqui, eu e o Cadu falamos, né? Eu não me empolguei com o Internacional, eu estou aliviado com o Internacional, é diferente. Aí no Internacional ainda peca em coisas lá, e aí eu deixo a análise mais profunda para vocês dentro das 4 linhas. Agora, aconteceu que eu e o Cadu falamos aqui, que o Darcy Filho até foi contra, o Darcy Filho fez aquela análise pertinente da carreira do Damião. Sim, mas para quem... Mas eu acho que o Damião, o senhor vai deixar sempre, o senhor vai sempre interromper. Não, hoje vai ter DR, entendeu? E tudo, outro dia foi o colega. É que eu quero saber o que o senhor disse. O senhor fez um belo nariz de cera aí, do que o senhor falou ontem, que o senhor teve o respaldo do Cadu, que o eu disse que o Damião veio pro Inter. Para quem não assistiu o programa ontem, como o meu caso, o que o senhor disse? O Damião veio para o Internacional e ele pode se recuperar como jogador dentro da segunda divisão, dentro desse processo que o Internacional está. Agora, também, ontem, brilhou a estrela do goleador, brilhou a estrela do matador, aquele cara que está ali, presente, vai, empurra a bola de qualquer jeito, bota lá dentro, né? Você não concorda comigo? Por que fez essa cara de espanto? Qual é a estrela que brilhou? O Damião. O Damião ajudou ontem o Internacional. Não, o Damião não fez nada. Tá, vamos dar uma olhada então nos lances aí para ver se comprova o que o senhor está dizendo aí, senhor Forcolém. Vamos dar uma olhada nos lances. A estrela não quer dizer que o cara seja craque, viu? É porque o Rogério Malari tem que achar craque. Né? Vamos lá. Não dá para ficar elogiando. Cruzamento, bola para trás. O Damião bate ali. O Damião bate, o goleiro faz uma das mais belas defesas. Quem fez foi o Potker. Tá, mas e por que o Potker fez?
Porque cruzaram da esquerda lá. E quem é que tá ali? E quem é que tá ali para incomodar? Porque o goleiro rebateu. Tá, mas quem é que tá ali para incomodar? Tá bom, veja quantos intervenientes nós tivemos aí nessa situação aí. Não, o Sacha antes ainda. Ele não estava bem posicionado ali? Ou ele tá mal posicionado dentro do Damião? Mas... E o Potker também é goleador, tem que estar esperando uma bola. De 5 intervenções, ele teve uma. Mas, Rogério, mérito do goleiro que pegou essa bola. Exato. Não é. Eu vou ter que ajudar o goleiro, hein? Não é. Sim, claro, ele te convocou como testemunha no início da fala, né? Todos no início contra da o Rogério. explanação, ele já te convocou como testemunha, eu não podia esperar outra coisa. É evidente, tá? Faz a defesa aí. Acompanha o... Tínhamos que trocar o nome do Rogério Moral de mediador para incendiário. Olha lá, ó. Aí a participação do Damião também foi extraordinária. Não, ele fez o gol. O Potker não fez. Ele tem 100% de aproveitamento nos pênaltis do Damião. No pênalti. 100%, teve um pênalti, ele bateu um. Vamos usar estatística. Vocês gostam de usar estatística? O Potker errou. Mas ele já tinha feito dele, o Potker. Olha lá. Botou pra dentro, cara. Brilhou a estrela. Os colegas da Rádio Gaúcha ontem denominaram o Leandro Damião como o grande artilheiro do Inter do século, né? Que número é esse que ele está usando, afinal? 22. Sim, eu sei, né? O Diogo, legal. Tu perguntou, eu respondi. Pergunta óbvia, resposta óbvia. Eu vou ter que ser didático. Viu só como é que é aquilo, Luciano? Pergunta óbvia, resposta óbvia. O que significam esses... Era o que tinha sobrando. Como assim? Os seus números que tem sobrando. O cara que é o cara, como disse o Forcolei, pega o número que estava sobrando. O 9 está ocupado. Mas olha como ele aumenta. É incendiário, não é mediador, cara desse, cara. Eu vou te ajudar de novo. Não, o 9 está ocupado. O Damião só não ajudou do terceiro gol e já tinha sido substituído. Obrigado. Eu te dei uma baita de uma mão, hein? Só não ajudou. Não, vem cá. O telespectador tem que pensar, pelo menos, que tem seriedade no nosso debate aqui. Estou brincando. Olha o argumento do Nelson para isso. Tu não gostou do resultado, né? O argumento do Nelson. Não gostaste do resultado? Não, o resultado? Não gostaste da... Não, tu fez uma pergunta sobre o resultado. Não gostaste. O resultado maravilhoso. Tá, e o excelente. Desempenho também. Vitória, se fosse por 1-0, meio a 0, não importa. Agora, eu não vou me enganar com esses 3-0 aí para cima do Goiás. Quem é que está se enganando? Mas eu acho que foi a melhor atuação que o Inter apresentou nos últimos tempos. Ontem o Inter jogou futebol. Ele jogou solto, jogou leve. Ontem tinha um armador, né? Futebol. Jogou leve. Armador que estreou o Camilo ontem. Jogou leve. Então tá dando certo o coaching que nós tanto falamos aí. Pô, tu vai com um convidado, tu vai comer ovo na bancada. Eu tô no regime. Tendo um convidado, tu vai fazer isso. Eu tô no regime. Te elogiei tanto antes que ontem tu fosse o... Como é que é o quebra-galho aquele? Como é que chama? O Severino. Quebrou um galho aqui, agora tu vem comendo ovo. O vice-presidente está aqui no estúdio também. Ali? Então dá um close no ovo. Brincadeira. Eu estou de regime. Chegou a hora, bateu a hora, eu preciso comer um ovo. Tá, mas não pode ser uma barrinha de cereal, que é uma coisa mais elegante, tem que ser um ovo cozido. Por que um ovo é deselegante? Olha aí o que está... Até o diretor-geral da casa está entrando aqui, ó. Já está um dos donos aqui, o Lenine, já está o diretor-geral, que é o Guaraci. Aliás, Guaraci Andrade, cumprimentos, parabéns, completando 1 ano hoje de TV Urbana, né, dessa gestão aí que tem muito impulsionado a nossa TVU. Parabéns, cumprimentos. E que esse seja o primeiro de muitos e vários anos, né, nesse comando da direção-geral aqui da casa, tá bom? Muito obrigado. Tá? Isso tudo eu fiz para o Forcolém terminar de comer esse ovo aí. Tá? É só dentro de campo ou Luciano Elias, na tua área, acha que está funcionando alguma coisa atrás do treinador Guto Ferreira aí? Atrás do, vamos dizer, fora de campo? Acredito que sim, até por conhecer já há muitos anos o processo, de estar trabalhando há muitos anos com esse tipo de processo, não tenho dúvidas de que já está agregando valor à equipe do Internacional. Mas quem é que está lá fazendo isso? Olha... Se falou numa psicóloga e num coach, né? A psicóloga eu não sei, eu conheço a Evânia, que é a psicóloga das categorias de base do Internacional, a Evânia Scopel.
Eu não conheço aliás, eu não tenho conhecimento se tem uma profissional da psicologia trabalhando no elenco do profissional. Eu sei que existe um coach trabalhando com essa equipe, foi trazido pelo Guto Ferreira, chamado Gustavo Evangelista. Eu não conheço a linha de atuação dele, tá? Já havia feito trabalho com o Guto no Bahia, então já existe uma relação de confiança. O Guto também é uma pessoa inteligente, né? Que deve sim ter essa relação de confiança por acreditar no bom trabalho que o Gustavo desenvolva, tá? Vocês viram evolução tática no Internacional ontem? Não, eu vi. Bastante. Significativa. Para mim foi o melhor jogo do Inter na temporada. Na temporada toda. Mais do que aquele jogo do Inter contra o Corinthians, que o Inter não tinha o D'Alessandro, e para mim jogou muito bem também. Acho que ontem o Inter, taticamente, foi uma equipe melhor ajustada. Então o D'Alessandro não tem que estar no time, é não, isso? Não faça essa ilação, por favor. Não, o D'Alessandro não estava naquela oportunidade, o Inter jogou bem, foi uma causalidade. Mas é a segunda casualidade, então? Não, a diferença do Inter ontem foi que o Inter tinha um armador veloz, que era o Camilo, né, um bom condutor de bola, com qualidade de passe. Ele conseguiu triangular bem pelo lado esquerdo, especialmente com o Wendel. As 2 jogadas dos 3 gols foram pelo lado esquerdo. Né? Depois entrou o Felipe Gutierrez, que deu ainda mais velocidade com a bola, que é um jogador lento, mas que faz a bola andar. E o Damião é um jogador que tem uma diferença técnica em relação aos outros. O Felipe Gutierrez no lugar do Camilo. Exatamente. Entrou no lugar do Sacha, machucado. Sacha Com 2, aí o Inter teve 2 armadores. Sim. Tá. No lugar do Camilo, que entrou foi o Diego, não Isso, foi? Diego, exatamente. Tá. Mas aí é que eu quero chegar. Hoje o Felipe Gutierrez é reserva. Isso, reserva. Amanhã deve ser também reserva. Perfeito. Tá? Agora, ele, na tua avaliação, agiliza, acelera o jogo? Acho que ele é um jogador lento. Ele não tem velocidade, mas ele faz a bola rolar. O Felipe Gutierrez entrou muito bem ontem. Ele entrou muito bem ontem. O que eu vi no Inter ontem foi Mas então quem é o titular? É o Camilo ou o Felipe Gutierrez? Acho que são diferentes. Eu acho que são posições diferentes. São jogadores de posições completamente diferentes. O que eu vi ontem no Internacional foi uma leveza muito grande no meio campo. Licença. São posições completamente diferentes, tá? Sim. Mas aí se a gente pegar que o Camilo, então, substituiu o D'Alessandro, sim, em posicionamento ele não foi o D'Alessandro. Não. Ele foi o Felipe Gutierrez em posicionamento. Ele alternou. Acho que ele não, alternou. Ele é. alternou. Eu vi ele alternou. Ele foi um jogador que passeou por todo o campo ontem. Tá? O jogador do Internacional não teve no ano de 2017. Esse jogador do Internacional não teve. Mas como se ele está aí desde o início? Não. O Camilo? Ah, não, tá falando do Camilo, não o Felipe Gutierrez. Não, o Felipe Gutierrez foi pro final. Tá, mas aí nós vamos ter 2 passeadores pelo campo, quando o D'Alessandro estiver bom. Estou te dizendo que o Camilo teve uma presença em campo diferente. Eu discordo do Nelson, mas ok. Então discorda dele. Não, a minha discordância é que eu acho que o Camilo não é um passeador de campo. Não é peladeiro. Ele não é peladeiro. Apenas ontem ele alternou, ele jogou em mais de uma É que posição. tem uma diferença. O Inter ontem tinha a ocupação de espaço que fazia com que o Camilo não fosse um passeador. Ele ocupou o espaço dele de campo que os outros companheiros também ocuparam os seus. E aí ele não teve que correr. O que acontecia até o jogo de ontem, e tomara que o jogo de ontem não tenha sido ilusório para nos mostrar isso apenas, é que o D'Alessandro era o passeador, digamos assim, porque ele ocupava o espaço de todo mundo. Esse time de ontem é o titular do Internacional? Não, para mim não, hein? Ó, o Forcolém, me ajuda aí, Forcolém. Para mim ainda não. Eu não estou entendendo mais nada. Se for o melhor Internacional que jogou como contra o Corinthians sem o D'Alessandro, que foi a outra melhor partida. O Camilo foi tudo isso. Mas eu acho que o Camilo é uma estreia do Camilo, é uma estreia do Damião, agora ele vai acertar ali, vai azeitar. Mas eu concordo contigo, eu acho que pode esse time que ele apresentou ontem ser o titular. Sem o D'Alessandro fica aquele ponto de interrogação. O D'Alessandro é o cara, né? É o das estrelas, né? Então tem que ver como é que vai compor esse negócio do Camilo. Camilo, o que você acha, Nelson? Eu acho que tem um detalhe. O Camilo e o D'Alessandro. O Luciano quer falar uma questão sobre esse top, né? VIP da estrela, como é que tu falou? VIP. É porque lá no Rio, palavrão é gíria, né, velho? Aqui a gente ainda não fala uma coisa, lá é gíria, né?
eu estou ouvindo linhas, né, de pensamentos. Deixa eu trazer um pouco para a linha do coach também, que eu acho que é também para tentar puxar um pouco a brasa para o assado do coach. A gente também tem que entender, e talvez isso seja o maior desafio, que a nossa vida é feita de situações. Então, tudo na vida é situacional. E nessas situações nós temos envolvidos pensamentos e sentimentos que geram comportamentos. E nós evidenciamos aos outros os nossos comportamentos, comunicamos, né? Muitas vezes uma formatação de um time, ela passa por uma situação de avaliação situacional, onde eu tenho inúmeros agentes, muitas vezes internos e externos, que corroboram para um melhor comportamento ou não. Então, muitas vezes a formação de um time, de um mesmo time, pode apresentar em determinada situação um rendimento melhor ou pior, e uma mesma formatação numa outra situação, um outro rendimento melhor ou pior. O grande desafio é nós termos o controle desses comportamentos. E aí entra um pouco do coach. Eu não estou dizendo com isso que esta seja a única explicação para a ocorrência. Sim. Mas levar em conta esse comportamento individual e coletivo em determinadas situações, muitas vezes pode nos levar a algumas conclusões um pouco mais assertivas. Muito bem. Perfeito. Agora, tem uma coisa que a gente não comentou também, né? Que ontem o grande jogador, a grande contratação do Internacional foi o artilheiro do Campeonato Paulista. Potker. Ontem foi o primeiro jogo que eu vi o Potker jogando na posição dele. Na verdade, eu vejo uma outra condição. A posição dele é atacante pela direita. Ele foi atacante pela direita. Eu acho que não foi isso. Mas não era municiado, a bola não chegava nele. Acho que é diferente. Aí que tá. Primeiro jogo que ele jogou, efetivamente, na posição dele. Aí é mais uma concordância que eu tenho com o Forcolém. Concordo com o Forcolém de novo. Ontem, o futebol do Potker aparece por causa de um jogador chamado Leandro Damião. Querendo ou não, bem acompanhado? Potker, ele jogou muito com o Roger, que era um centroavante. Homem de área, que saía da área para dar o espaço para o jogador entrar. Aí é que eu quero, e logo o Nico depois... não tem essa característica. Logo depois da mensagem do Banrisul, é que eu quero abordar, como diz o Forcolém, o senhor não é um mediador, o senhor é um incendiário, então vamos incendiar logo depois da mensagem do Banrisul. Tudo bem, Luiz Eduardo? Claro que não. Tá faltando caixa para investir na cafeteria. É só abrir uma conta empresarial Banrisul. O banco que está sempre contigo. Você tem acesso a crédito para investir, limite pré-aprovado para capital de giro e ainda tem limite extra no Banricompras. Eu preciso perguntar. Como é que tu não sabia dessa conta antes? Isso aí, você tem essa conta que é favorável ao seu crédito no Banrisul. O SESC informa que vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado. Os Jogos Comerciários SESC já estão com inscrições abertas para as etapas municipais que estão sendo realizadas. E a final estadual será nos dias 11 e 12 de novembro em Porto Alegre. E os atletas que vêm do interior têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo SESC. Mais informações você tem em sesc-rs.com.br. Então, eu concordo, viu, Diogo? Vou concordar contigo. Obrigado. É a primeira vez em um ano. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade por duas razões. Porque não estamos há um ano no ar. E já concordamos outras vezes. Mas quero concordar contigo discordando. Demorou. Não pela surpresa. Eu acho que é o lugar que tu está sentado. Que no fundo é a mesma coisa. Pode ser. Não pela presença do Damião. Sim. Que podia ser um poste fincado ali. Podia ser um cone, não importa. Mas pela ausência do Nico Lopes. Pela ausência do Nico Lopes, porque o Nico Lopes terminava não fazendo esse centroavante de referência. Ele não sabe girar. E gostava de jogar o Nico Lopes também por essa faixa que joga o William Potker. Jogadores que sobrepuseram.
Percebam que vocês, querendo ou não, estão avaliando situações diferentes, né? Onde esses jogadores, talvez os mesmos jogadores, eles têm atuações melhores ou piores, porque as situações são diferentes, né? Às vezes a parceria, a combinação, o momento, a autoestima do time também, que vem num crescente, isso tudo pode fazer diferença, né? Bom, o Nico Lopes vai embora então do Inter, né? A informação que se tem é que ele deve deixar o Colorado. Só que eu ainda acho que o Inter pode jogar com ele, com o Potker e com o Damião. Mas aí como é que você vai compor se o Nico não gosta de jogar pela esquerda? Ele pode jogar pela esquerda. E o próprio Potker pode jogar pela esquerda, porque ele já fez isso. Mas aí começa as pinguelas, né? Mas tu pode acomodar. Aí começa os puxadinhos. Dá pra acomodar, Melancias. Dá pra acomodar, eu acho que dá. Por exemplo, mas quem é mais jogador? Sacha. Exatamente, quem é mais jogador, Sacha ou Nico Lopes? Pelo amor de Deus, tira o Sacha. Olha aí, eu não precisei nem... Não, pelo amor de Deus. Eu tiraria o Sacha. Por mais que ache que o Sacha tem vindo bem, tem mostrado bom futebol, está reapresentando o futebol dele. Sacha não é sanguíneo. Isso é verdade. Isso é verdade, pelo menos para mim, na minha avaliação. Eu estou do lado aqui de um Master Coach. Um Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Eu vou falar a mesma coisa, um pouco diferente. Talvez ele não esteja sanguíneo. Talvez possa se provocar uma mudança e ele voltar a ter uma atuação um pouco mais inflamada. O cara que ganha 180 mil, eles têm que estar turbinados. Não pode não se turbinar, vai esperar alguém chegar na vida dele. Sacha, vamos sentar aqui, vamos falar sobre ambição, chegada. Ô meu filho, 180 caindo na tua caixa lá, em dia. Vai, corre, vaza. Vai comer grama. Tu morasse no Rio de Janeiro, onde é o centro artístico desse país. Sim. E quantos artistas que tu conhece que ganham isso ou mais do que isso e que não conseguem se motivar e terminam derivando para outros caminhos, inclusive, muitos inclusive para o caminho das drogas, para terem uma motivação. Não, mas peraí, mas daí então assim, não é o caso do Sacha. O Sacha é um menino até tranquilo demais. Eu estou falando assim, isso que tu estás falando é a depressão do isolamento com o sucesso. O sucesso traz o isolamento e para algumas pessoas que psicologicamente, emocionalmente não estão preparadas, se tocam com aquilo. Porque eu acho a coisa mais ridícula do artista, do homem público, né? É lutar para ter um lugar ao sol, que isso vai afunilando, né? Eu estive lá nas grandes empresas, fui diretor, fui apresentador no SBT, fui editor-chefe, apresentador na Record. Você luta para chegar ali, para ganhar um alto salário e tudo, para ser reconhecido. As pessoas chegam e tiram foto de você. Aí você vai entrar em depressão. Eu não quero mais contar. Então, Eu não quero mais, eu não quero. Ai, as pessoas chatas. Vai, meu irmão. Vai falar com a bunda, então. Não faz sentido o que o Forcolém tá nos trazendo aqui, porque nós temos, na verdade, fatores motivacionais diferentes para as pessoas. Então, eu posso ter alguns fatores motivacionais que são diferentes para ele. Isso é um primeiro ponto a ser avaliado. Esses fatores motivacionais, eles podem ser externos a gente, como é, por exemplo, a questão do salário, como eles podem ser internos, que, na verdade, são os melhores. Tá? Os externos, normalmente, eles são efêmeros. Exatamente. Então, os internos, e nós, como coach, buscamos... O interno é o ideal, né? O intrínseco, exatamente. Mas aí tem um detalhe, Forcolém. Tu falasse, eu estive em tais locais e me motivava a fazer algo. O ser humano, ele vive em razão dos seus sonhos. Sim. Então, esse sonho, e alimentar esse sonho, ele vai gerar com mais facilidade fatores motivais intrínsecos a tu realizar pequenos objetivos e metas ao longo da vida até alcançar um sonho maior. Certo. O grande problema é quando nós estamos falando de futebol, quando o atleta perde esse sonho ou reduz esse sonho. Por exemplo, muito comum de nós vermos atletas da base que têm um sonho de assinar o seu primeiro contrato. E jogam muito bem até a assinatura desse contrato. Quando assinam esse contrato, eles recaem e dão um passo atrás e cai o rendimento. Porque não existe o novo sonho. Então, por exemplo, qual seria um novo sonho? Agora que eu assinei o primeiro contrato, estou na base, agora o meu novo sonho é vestir a camisa e compor o elenco do profissional. E aí eu me mobilizo a vários objetivos e metas até alcançar esse novo sonho. Já pegou jovens assim? Sim. Quando eu alcanço esse novo sonho,
Tendência de recair se eu não criar um novo sonho. Qual o próximo sonho? Chegar à seleção brasileira. E eu vou me mobilizando cada vez mais. E aí eu tenho um fator intrínseco. Muitas vezes eu não consigo medir esse valor externo, que pode ser financeiro, material, enfim, de relacionamentos, de uma forma muito precisa. Então eu preciso continuar desenvolvendo os sonhos. Obviamente que tem muitos outros elementos envolvidos, tá? Mas quando a gente fala em motivação, a gente tem que lembrar disso. Ela pode ser extrínseca ou intrínseca. E as pessoas reagem diferente a isso. Exatamente. Isso aí que você está falando é importante, porque eu sou um cara movido a sonhos. Eu preciso projetar um sonho, claro que é um sonho alcançável. Mas eu preciso projetar esse sonho. Factível. Eu foco nesse sonho, eu me disciplino a esse sonho, e aí eu corro atrás dele. E exatamente, você conquista aquele sonho. Qual é o teu próximo sonho? Nem que seja o sonho de manter, né? Porque hoje nós também temos que trabalhar para a manutenção do sonho. Que muitas vezes eu acho que acontece com as pessoas que chegam no ápice, que elas relaxam na sua disciplina, relaxam no seu foco. O senhor está filosófico. Mas aí... O senhor está estoico. Mas aí até... O senhor, olha só, eu sei que eu nunca vou me comparar à sua experiência Matusalém. Tu ia me chamar de professor Raimundo agora. Mas eu neste mês, estou fazendo 28 anos de comunicação. Então, assim, toda a minha ação dentro da comunicação foi só movida a sonhos, entende? Parabéns, então, isso aí. A minha entrada na Atlântida foi excepcional, na Atlântida FM, porque eu fui lá, falei com o Regia, pedi para conhecer o estúdio, cheguei na frente dos caras, pedi para fazer um teste. O senhor sabe que tem uma reclamação, não para o senhor, tem uma reclamação para o senhor Nelson aqui. O senhor não atendeu o telespectador ontem, senhor Nelson. Há uma reclamação aqui que o senhor não atendeu. Foi grave. Isso foi grave. O senhor não atendeu. O programa foi muito rápido. Ontem o programa foi aqui. Eu fui atenção, uma reunião com a direção da casa. Diminuíram o horário do programa ontem, então. O debate estava bom ontem. O debate estava bom ontem. Inclusive no debate ontem no debate, se falou muito sobre essa questão dos sonhos, que o jogador brasileiro na década de 70, década de 80, o maior sonho dele era a seleção brasileira. Tá? E hoje, qual é o maior sonho da gurizada profissional? É ir para a Europa. Então, Luciano, mas então todo mundo que chegar, sonhar ir para a seleção brasileira vai chegar na seleção brasileira? Óbvio que não, né? Mas certamente ele vai atingir patamares de clubes de Série A, outros de Série B, outros de Série C e outros vão encerrar a carreira. E hoje nós temos um agravante, todo mundo sabe que nós temos um aparato muito grande de fatores que dispersam o foco. Né? Nós temos esse aparelhinho aqui que é uma praga para a comissão técnica, com inúmeros utensílios e aplicativos que me despertam interesse. E que aí cabe uma pergunta, o coach trabalha muito com pergunta, né? O tempo despendido e a energia despendida de uso do WhatsApp, do Facebook, vai me levar em direção aos meus objetivos? Qual é o valor disso para mim? Então eu começo a me questionar. E hoje está cada vez mais difícil a gente ter o foco, porque existem inúmeros fatores que nos desviam dele, né? E cada vez mais vai ter. O tempo não vai voltar atrás. A gente tem que se adaptar daqui para frente e achar algumas... A gente vê, por exemplo, a seleção alemã já usava. O Tite tem usado já de forma bastante... prudente, junto com o Kleber Xavier, aplicativo WhatsApp para passar informações, inclusive de programação, algumas coisas de análise de desempenho, e é uma forma de comunicação hoje. O Roger usava aqui no Grêmio também. O Roger, existem outros treinadores lançando mão, porque se nós não nos adaptarmos aos novos tempos, às novas tecnologias, nós vamos ficando para trás. Uma pergunta, eu tenho uma dúvida nisso que ele fala, assim, você identificou... Tem uma dúvida? Então, dá também preferência, porque eu cornetei o Nelson aqui e quero dar chance para o Nelson agora. Tá bem, então. O quê? De apresentar o nosso novo anunciante, nosso novo parceiro aqui. Bem-vindo do Virando o Jogo. Crestani Pneus. Pessoal, tá aí. Um abração para o Moacir, para o Luciano, para o Everton, para o Mauri, para o Ivan e toda a turma lá da Crestani, que sempre atende a gente muito bem. Se quiser pneus, rodas, tudo com a Crestani. Aliás, vamos dar uma olhada na mensagem da Crestani Pneus aí.
A rede de lojas Cristani Pneus é hoje uma referência no segmento de pneus e rodas esportivas no estado do Rio Grande do Sul. Planejada para atender seu cliente de forma rápida e eficaz, conta com uma equipe especializada em maquinários de última geração, que proporciona um serviço de excelência e qualidade para o consumidor. Venha conhecer a loja que dispõe da qualidade que você quer, pelo preço que você precisa. Cristani Pneus, onde você sempre faz um bom negócio. Na voz do Martin TJ. Quem? Martin TJ. Meu gerente da Farroupilha hoje. É? O cara conhece a voz dos outros, vê se pode. Eu tenho ouvido musical. Eu ouvi uma vez o time de alguém. Como é que chama ouvido musical? É aquele que guarda... Não, absoluto. não. Ouvido absoluto. É. Não, mas isso aí são poucos que tem. Tu não tens ouvido absoluto. Tem ouvido musical. Não, ele tem ouvido absoluto para locuções. Não. Eu conheço todos os dubladores, sei quem eles são, pela voz, mesmo não sabendo o nome. Eu sei, esse aqui é o fulano, eu conheço todo... Um vocalista de uma banda, eu ouço uma vez a tua voz, se a tua voz aparecer de fundo numa discussão, eu vou dizer que o Rogério Amaral estava ali. Por isso que tu consegue fazer a imitação das vozes que tu faz. Exatamente, porque eu faço um registro dessas vozes e eu reconheço rapidamente. Tem uma então, ideia positiva. Quando ele entrou, 2 segundos, eu sabia, o Marcos TJ. O que valoriza, sem dúvida alguma, aí, né, o comercial da Cristani Pneus. Com certeza, um baita locutor. Vários endereços. São 8 lojas, né? 8 lojas, tem Viamão, Porto Alegre, Cachoeirinha, Pelotas. E em breve vai ser inaugurada uma super loja da Cristani Pneus. Já tem uma na Sertório, mas vai ser inaugurada uma segunda loja da Cristani Pneus na Sertório. Eu vou dar como referência aí, vou dar de graça o comercial aí. É quase em frente da Via Porto ali. Exatamente. Quase em frente da Via Porto. Agora eles têm uma dívida conosco. E a minha pergunta? A Via Porto. Fizemos o merchan, tem uma dívida. Eu também tenho uma pergunta, várias perguntas. A pergunta, ok. Ô Nelson, Oi. Você conhece bem lá o pessoal da Big Odonto também. Sim. Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. Faça já a sua avaliação. Big Odonto em 2 endereços. Viamão, o telefone é 3046-3660 e em Canoas, o telefone é 3428-4332. Big Odonto, ligue para um desses números, o que for mais conveniente para você, e faça a sua marcação de horário para fazer a sua avaliação na Big Odonto. Quem começa perguntando primeiro, eu tenho que dar espaço para o Luciano também explicar um pouco mais o que é o coach. Mas, né? mas eu acho que dentro da pergunta que eu vou fazer, ele vai poder abranger mais. Eu dou liberdade para o Forcolém perguntar antes de ficar à vontade. Muito obrigado, caro debatedor de bancada. Jogo, o fato é o seguinte, você identificou, vamos colocar ali, você identificou que o Sacha está uma problemática, falta de uma previsão de sonhos, um foco. Você consegue fazer um trabalho com ele? É aí que eu fico na dúvida do trabalho de coach, que eu sou leigo, tá? É uma pergunta de ignorante, não é uma pergunta ofensiva. Como é que fazer um trabalho com esse jogador a médio ou rápido prazo, sem que ele fique dependente do coach? Tipo, vamos mal comparar, eu posso dizer uma grande besteira, mas comparar com uma psicanálise. Que o cara fica ali fazendo uma análise, 2 anos, 3 anos. Como é que o coach consegue fazer ele projetar sem ele ficar dependente? Ótimo. Ótimo. Viu? Depois dessa aí, eu acho que o Forcolém nos próximos programas vai imitar minha voz. Só de gratidão. Dei uma moral para ele e vai imitar minha voz. Tem uma vozinha assim, dá para fazer. Legal. Primeiro, é importante dizer que o coaching, diferente da psicologia, não faz diagnóstico. Tá? Nós não fazemos terapia, nós não tratamos disfunções psicológicas, nós não somos clínicos, nós não fazemos tratamento. É um outro tipo de técnica, é um processo ancorado em técnicas que promove a melhora da performance humana em várias áreas. Aqui eu já faço uma ressalva, e eu acho que está sendo depositado um crédito muito grande, não é dar um tiro no meu pé, mas nós temos inúmeras áreas que promovem a melhora da performance humana, a preparação física, o treinador, enfim, uma série de áreas agregadas, e o coach é mais um. O coach não faz diagnóstico, ele trabalha em cima de uma técnica, de uma estrutura de técnica. Eu trabalho com mais de 100 técnicas e dentro desta técnica uma carteira de perguntas neutras.
aonde, como eu te falava anteriormente, nós tiramos da pessoa a pergunta, a resposta. Quando quiseres ilustrar, tem sim. aí Deixa eu só dar uma pequena explicação sobre isso. Vou te dar um exemplo aplicando uma técnica rapidamente contigo. Ok. Pode ser? Pode. Tá bem, vou pegar uma pequena parte de uma técnica, agora eu tenho sim. feito isso. E não, é bom. Vamos Inclusive lá. o ouvinte pode responder as perguntas. Não vai fugir, fica aí, rapaz. Não, tá não querendo vou sair? Ah, tá. E aí tu vai ver como é que funciona Manda aí. Não te preocupa. Não vai hipnotizar ninguém. Não te Paninho da mãe, a mãe mandou dentro da sacolinha. E o susto que o Rogério levou, achou que era outro ovo. Não te preocupa que tu não vai ter constrangimento. Os colegas de bancada... Não, mas eu não tô preocupado com isso. Tá bom, os colegas de bancada... Esquece. Os colegas de bancada podem pensar nas respostas junto com a gente aqui, não tem problema, tá? Vamos pegar um aspecto que não é o do futebol, mas a gente pode fazer a transferência para inúmeras competências enquanto esportista. Vamos pegar um aspecto que pode ser que te ajude até na tua questão de vida, tá? Vamos lá. Vamos pensar no item saúde e disposição, certo? Diz para mim, de 0 a 100%, quanto tu está satisfeito hoje com a tua saúde e com a tua disposição? Eu estou satisfeito 60%. 60%. O que precisaria acontecer para tu ficar mais satisfeito com a tua saúde, com a tua disposição? Eu precisaria focar um pouco mais, ter um pouco mais de disciplina nessa ação mas o física. O quê? Qual fato? Corrida. Corrida, ok. Isso depende de quem? De mim. E o que te impede de fazer? Falta de foco. O que te impede de fazer aquilo que vai te deixar mais satisfeito com a tua saúde, com a tua disposição? Falta de foco e disciplina. Se tu fizesse isso e ficasse mais satisfeito com a tua saúde, com a tua disposição, como tu iria te sentir? Muito melhor do que... Já me sinto bem, assim, mas eu estou 60% daquilo que eu almejo. Mas tu estando 100% satisfeito ou mais satisfeito, como tu iria te sentir? Quais os sentimentos, quais os pensamentos, quais os comportamentos, como é que tu iria te sentir? Como é que ia ser você mais satisfeito com a sua saúde? Ele ia dançar no programa aí. Eu ia ser ainda mais positivo. Todo esse aspecto aí de alimentação, essa brincadeira que eu fiz do ovo, ela é séria. Eu estou comendo um ovo na hora que eu tenho que comer. Então, eu estou com uma disponibilidade de saúde maior por causa disso. Nisso eu foquei, na comida, na coisa. Então, se vier todo o aparato, vai ficar muito melhor. Vou me sentir mais feliz, vou me sentir mais exposto. Os pensamentos positivos são melhores, porque você está associando uma boa alimentação com educação física, com esporte. Então, aqui nós teríamos agora uma série de outros elementos, e aí no final, sim, aí uma parte da técnica, eu iria te perguntar, com esse aprendizado, o que tu propõe para ti fazer daqui para frente para obter melhores resultados? Eu acho que eu vou focar mais nessa questão da corrida mesmo, parar com a desculpa, estou só caminhando, que eu preciso correr. Consulta gratuita de coaching. Mas é melhor explicar o coaching com a aplicação. Exato. Porque vocês percebem que em momento algum eu dei conselho a ele. Em momento algum eu fiz diagnóstico dele. Na verdade, se puder mostrar a imagem 1, por favor, o coaching, na sua origem, que é Timothy Galloway, que é o precursor, ele era um treinador de tênis, tá? Ele identificou nos jogadores de tênis, quando dado um golpe, ao final, quando a bola parava, esse jogador repetia o golpe e falava com ele mesmo. Não, agora estende mais o backhand. Então, o forehand. Então, ele identificou, lá a gente pode ver na imagem. Eu não disse que o Forcolém ia dançar? Ele identificou uma conversa entre o que ele chamou de self 1 e self 2. Então, ele identificou um jogo interior para que você vença um adversário interior e depois você vença esse adversário externo. Essa imagem representa... Não, anterior, por favor. Essa imagem representa, na verdade, a mesma pessoa. Então, por exemplo, o sentado lá seria o diretor. Aí o diretor pensa assim... Foi se transformando até virar menina ali no final. Quase isso. Então o diretor pensaria assim, não, você é diretor, não vá dançar... Os dois, ali as duas figuras que estão com interrogação. Com a interrogação, exatamente. Obrigado, Rogério. Então, o sentado, ele representaria um desses selfies, que na psicologia chama de ego e alter ego, no coach é self 1 e self 2. O sentado, ele pensaria, não vá dançar, você é um diretor, mantenha a compostura. E o que está dançando? Não, mas hoje pode dançar. Hoje é festa de final de ano, está todo mundo se divertindo.
E aí o sentado volta a afirmar, não vá, você é um diretor. Então essa dualidade interna, ela tem que fazer parte da nossa vida. Muitas vezes nós nos sabotamos, claro, e um deles não tem voz ativa. O que eu fiz contigo aqui, na verdade, foi fazer o papel de um dos selfies, de fazer perguntas que tu deverias te fazer para te mobilizar a ação. Mas a minha psicanalista, ela deu um diagnóstico que eu sou um grande sabotador de mim mesmo. Mas essa é uma dúvida que eu tenho até sobre a questão do Inter. Dá para a gente fazer essa análise. Porque o Inter tinha um objetivo maior, clube, que era voltar à Série A. Mas talvez a maneira como o clube imputou isso na cabeça dos jogadores pode ter dificultado o trabalho. Porque o Inter está na Série B com o objetivo de voltar à Série A. Só que o Inter colocou na cabeça dos jogadores que era um time de Série A, jogando a Série B. Existem processos de coaching individual e coletivo, e eles podem, em uma empresa, que é um clube, ser de um departamento, que é o de futebol, ou ser do total. O fato eu não sei o que aconteceu em relação ao Inter, mas eu não posso afirmar que o Inter colocou a situação, porque o coach não trabalha com o externo. A eficácia do coach está justamente no contrário. Então, por exemplo, se eu fosse coach da instituição, vamos lá, quais são os nossos objetivos? Se você fosse coach do Internacional, tu ia sair maluco. Mas o discurso externo, porque o Inter fez esse discurso de maneira externa, ele não pode voltar. Mas esse discurso continua interno, eu quero te dizer, a declaração... Perfeito. A declaração do William Potker ontem no final do jogo é muito clara. Ele disse, se nós sabíamos que tinha que jogar, exatamente, né, como Série B, não sei o quê, mas o Internacional tem um time, só faltou ele dizer assim, um time de Série A, que é o que todo mundo faltou dizer isso. A questão dos objetivos, eu acho que, talvez olhando pela linha do coach, a melhor forma de exemplificar seria assim, por exemplo, Nelson, vou te dar um conselho, você precisa melhorar 5 fatores. Muito provavelmente este conselho que é externo ao Nelson, ele iria ter pouco efeito. Ao passo que eu provocando e ele percebendo internamente que ele precisa mudar 2 coisas, a chance dele mudar essas 2 coisas é muito grande. Porque parte de uma questão intrínseca. Então o coach ele tem um caminho inverso da consultoria. Ele é uma assessoria que faz a pessoa identificar quais são os objetivos e com isso gerar foco e ação para a obtenção de melhores resultados. Tem até psicanalistas usando o coach também, né? Colocando dentro da sua ciência, lá dentro da sua coisa, usando a técnica. Ele é um processo muito rápido, muito rápido. Por isso que você finaliza, então, que fazendo essa consultoria com essa pessoa, ela não fica dependente, depois ela própria se enxerga. Um dos fundamentos do coach é não criar dependência, até porque a gente transfere a aplicação da técnica e a pessoa ela deve sim fazer o uso da técnica a cada situação da vida, para obter melhores resultados. Tem que se descobrir. Legal. Exatamente. Se puder, temos tempo ainda? Temos. Muito rápido. Eu quero enfocar contigo depois, vamos falar do jogo do Grêmio hoje, essa questão do Renato, né? O Renato, ele é um coach fora de campo também, né? Que pelo jeito dele, estudou para isso, se bem que o Renato disse que não precisa estudar, né? Tem esse detalhe aí. Vamos à mensagem do Zafari e nós retornamos em 30 segundos. Nós temos os telespectadores que nós temos que atender, mas antes um recado para quem é empresário e possui frota de veículos. Abra uma conta empresarial no Banrisul e conte com o Seguro Vida Empresarial, o Seguro Auto Frota e o consórcio para a renovação de frota. Banrisul, o grande banco do Sul. O Diogo, vamos atender os nossos telespectadores aí, Diogo? Vamos lá, o Diego Mendes assim, o Inter com o pior momento da sua história consegue colocar 35 mil torcedores em uma plena terça-feira. O Grêmio na Série A só consegue lotar a arena
quando tem Grenal, ele coloca aqui. O Roger Forcolém manda um abraço para ele mesmo. É, para ele mesmo. Estou ligado. É o Alter Ego, é o Selfie 1 mandou pro Selfie 2. O Leonardo Bernardo bota assim, ó, Forcolém, adoro você, me manda um alô. Alô! Leonardo Bernardo. Alô, Leonardo Bernardo. E o nosso amigo, colega também, Jairo Cuba, diz assim, ó, ligado nos amigos, um grande abraço. Eu recebi um recado aqui também, o Edinho Malê, ele diz o seguinte, esse número que o Damião usa é o mesmo que ele usou em 2010, quando foi campeão da Libertadores, 22. Então, possivelmente seja uma alusão. Viu como não era uma coisa tão óbvia assim, seu Não, é que tu perguntou qual número ele usa. Eu falei 22. Pergunta óbvia, resposta óbvia. O que quer dizer esse número? Rogério Amaral se lembrava disso. Então, um abraço ao Edinho Malê. 22. O nosso colega e amigo lá de Montevidéu, Martim Gomes de Freitas, ele diz, olá, gente, valeu pela informação sobre a saída do Nico Lopes do Inter. Já escrevi isso no Twitter com a devida citação a vocês. Tá? E a torcida aqui do Nacional está empolgada sobre uma possível volta dele. Né? Sobre uma possível volta dele para o Nacional se ele sair. Mas eu acho que ele está ficando sem ambiente, né? Tá claramente o Guto, que é o treinador internacional, não simpatiza com ele. A informação que o nosso colega Flávio da Crisol trouxe ontem é de que ele não sentiu nada. Ele só não foi jogar porque brigou com o Guto no vestiário. Mas isso já era. Mas vem cá. Mas ele estava no vestiário ontem, antes do jogo. Ele estava lá, só se foi se despedido dos colegas. Não, pode até ser. Ele estava lá ontem. Pode até ser, mas é muito claro. Ele treinou normalmente durante a semana. Treinou. A gente sabe como é que essas coisas funcionam no futebol. Esse aqui é o recado que chega aqui também no Facebook, enquanto a gente vai lendo as mensagens, é do Rodrigo Teixeira. Ele diz assim, ó, abraço e cada vez mais sucesso para ti, Pavão. Assinado Rodrigo Teixeira, da Escola Sarandi de Esportes. Não sei quem é o Pavão. Esse é um apelido muito antigo que eu tinha na época do futsal. Futebol é isso, né? Todos nós temos. O meu apelido... não vou dizer. O Mauro Lau está mandando uma mensagem aqui. Boa tarde, amigos. A pegada tática, somada às peças nos seus devidos lugares, me autoriza a ter esperanças a partir de um meio. Rodrigo Dourado ou Charles, Edenilson, Dali e Camilo. Que aí já vai mudar de novo. Edenilson que jogou muita bola ontem. Jogou muito bem ontem. Jogou muito bem. Ele tendo um meia na frente, bem acompanhado, mais um atacante na frente. O Dourado jogou bem ontem. Ao lado dele na volância, né, o Rodrigo Dourado. Foi bem, foi muito bem. Eu acho que é o grande parceiro aí, mas aí você não cai naquela história nisso. com o Rodrigo Dourado, é lento, não tem uma saída de bola. Não. Claro, eu mal acompanhado. É aquela minha teoria. Pode ser. Agora é o seguinte, o Goiás virou o parâmetro para comparação de um time extraordinário. Olha o veneno da Cascavel. Contar uma coisa. Dá um close na babadinha dele no veneno escorrendo. Aí depois, eu não quero, eu não gosto de dar ilusão. Close no veneno. Mas eu não vou ficar dando ilusão. Mas ninguém está com ilusão, Rogério. Não para com isso. Não, mas o Rodrigo Dourado é Nós estamos com alívio. Não, mas eu sei usando o Rodrigo Dourado. O Edenilson foi melhor. O Sacha agora resolve todos os problemas. O Sacha, de 2 jogos para cá, é um outro Sacha. Eu ainda quero tirar o Sacha. Não. Eu continuo cético em relação ao sistema defensivo. Em relação à zaga. Eu acho que o Internacional tem que comprar zagueiros. Essa é a minha opinião. O Internacional tem que jogar Série B, cara. Tem que botar na cabeça que está na Série B. Tá jogando bastante agora. Tem que fazer um futebol. Eu pergunto de novo nessa bancada: como é que é o gauchão? Time de Série B no gauchão, chegando em Veranópolis para querer emplacar um toquezinho de bola. Como é que leva? O arranca-toco, velho. O cara não vai chegar lá e vai brincar com os gringos lá em cima. Não, o gauchão desceu foi a prova disso. Então, é a mesma coisa a Série B. Vai chegar com os times aí que estão aí, a Série B é ruim pra caramba. É que a Série B é ilusória também, né? Por exemplo, hoje o Inter é o vice-líder da competição com 30 pontos. Se perder para o Guarani no final de semana, sábado pode ser 7º. Pois é. Olha, então, é ilusória essa posição também. Então, tem que se manter. Uma parceria ruim, barbaridade. É verdade. Olha aí o Juventude que está caindo, como aliás o Diogo Rossi previu. Olha o Brasil de Pelotas que não consegue em casa vencer o glorioso Boa Esporte. 0-0. Então, olha aí, eu assisti o jogo, não assisti o jogo do Juventude, assisti o jogo do Brasil.
o Klemer vai ter muito trabalho, se é que vai ter sucesso com esse time do Brasil de Pelotas aí. É incrível, então. Por isso que eu não me iludo com os 3-0 em cima do Goiás. Mas a comparação de Pelotas e Internacional é maravilhosa. Qual Pelotas? O senhor está falando Pelotas, não é do Pelotas, é do Brasil de Pelotas. Não confunde um com o outro, vai arrumar uma incomodação para ti gigantesca. Não tem ideia. A Série B é uma parceria fraca, amigo. A Série B é uma parceria muito fraca. Por isso que eu não fico me iludindo com o Inter não tem que se preocupar com os outros, ele tem que se preocupar consigo. Mas os outros é que são os parceiros dele na disputa, e é isso que eu estou dizendo. É o que o Diogo está falando. Essa Série B é um puxar para baixo. Graças a Deus, né? Porque senão nós estávamos falando. Não, o Inter fez uma campanha... Olha... É que a Série B, ela é como um todo bastante, vou até usar a expressão, deixa assim, patética, né? A campanha que o Inter fez é patética. Perder 4 jogos na Série B, sim, por favor. Um time como o Internacional com o investimento que fez... Agora vamos falar de Série A. O Grêmio joga hoje contra o Atlético Goianense, que também não dá para serve parâmetro nenhum esse jogo do Grêmio aí. E outra, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. O Rogério Amaral já carimba. Já vai carimbar no passaporte. O Renato... Se ganhar não é mérito, se perder é um fiasco. Mas é que nem bater em bêbado, rapaz. Bater em bêbado, se tu apanhar, é um fiasco. Mas às vezes o adversário mais difícil é aquele capenguinho. Teu tempo de filosofia terminou aí. Mas às vezes o capenguinho é que irrita mais. Eu queria saber do Luciano Elias, é justamente essa questão aí do Renato, né? O Renato tem isso, é inato dele, né? O Renato é inato. Gostou da rima? Como eu falei anteriormente, a gente não faz diagnóstico, mas eu acho que tem uma imagem que a gente pode botar na tela agora, que é a imagem número 2, se não me engano, para fazer alguns entendimentos e ter algumas percepções a respeito de algumas situações gerenciais, né? Se puder botar na tela a imagem 2, nós temos basicamente na gestão, seja ela qual for, né, na gestão do grupo, na gestão da empresa, 2 grandes eixos, né? Então, à esquerda na tela a gente pode ver um eixo mais gerencial, que está mais ligado ao pensamento e à razão, e é a gestão do processo, que no futebol seriam os treinamentos, né? Os tipos de processo feito para a melhoria da performance. E ali eu tenho controle, planejamento, supervisão, estratégia. Para isso eu preciso de conhecimento, preciso adquirir o conhecimento. Adquirir o conhecimento para isso e colocá-lo em prática não significa somente estudar em banco de faculdade. Eu posso ler, eu posso aprender com outras pessoas, mas exige um aprendizado de um conteúdo que é externo a gente. E nós temos do outro lado um grande eixo da gestão, que é mais ligado à liderança, que é da gestão das pessoas, que é mais emocional, mais sentimental, que está mais ligado às relações humanas, à compreensão, motivações, gestão de conflitos, foco, ações, enfim. Esses 2 grandes eixos, eles não são concorrentes, eles são, na verdade, complementares, e todos nós temos os 2. Muitas pessoas têm mais o eixo gerencial e outras têm mais o eixo da liderança. Né? Então, e a boa condução da gestão, o ideal é que nós tenhamos esses 2 grandes eixos unidos. Muitas vezes não na mesma pessoa e às vezes integrantes da comissão técnica no futebol, por exemplo, onde um exerce uma gestão mais gerencial, mais processual, mais racional, e o outro exerce uma gestão mais de liderança, mais emocional e mais humana. Naquela imagem eu vi o Abel no lado direito, que é um treinador motivacional, emocional, e o Renato era mais lado direito. Hoje o Renato deu uma equilibrada entre o lado direito e o esquerdo, me parece. É muito legal nós temos o conhecimento disso e nós buscarmos uma melhora de performance, seja gerencial ou emocional, do âmbito da liderança, da gestão das pessoas. Por quê? Porque afora os processos que são informatizados, quem vai fazer o processo, no caso do futebol, são as pessoas. Então você depende da pessoa, você depende de liderar essa pessoa para que ela execute aquele processo. Então o Renato com certeza tem esses 2 eixos. Eu não saberia dizer o quanto um é mais que o outro, mas a princípio me parece que ele tem um lado emocional da gestão das pessoas muito desenvolvido. Se nós pegarmos o Tite, por exemplo, o Tite ele vem desenvolvendo já ao longo dos anos uma questão de liderança
cada vez mais aprimorada. E ele buscou ferramental para isso. Tá? O Tite fez questões de coaching também. Outro lado também, né? O ideal é que a gente, para a gestão, o ideal é que a gente desenvolva esses dois, né? Para que a gente possa estar à frente de alguns processos, de alguns grupos que a gente vai liderar e gerenciar. Isso nos dá um entendimento um pouco mais completo em relação à gestão. O Forcolan estava nos dizendo agora que fez algumas diretorias executivas, né? Gestão, né? Essa gestão, e a gente sabe do quanto esses dois eixos, eles interferem de forma positiva ou negativa no processo. Totalmente. Agora, necessariamente, quem vai desenvolver uma liderança em equipe não precisa ser o líder institucional, né? Então, aí nós temos muitas vezes a ocorrência desse líder em patamares diferentes do organograma. Muitas vezes tu tem um líder que exerce um componente de gestão de pessoas muito forte dentro da rouparia, por exemplo. Às vezes o roupeiro ou massagista exerce uma liderança muito forte. Eu preciso identificar isso, mapear isso e ter controle da gestão do todo, né? Não é ruim eu ter essa liderança ou essa gerência em patamares diferentes do organograma. O importante é e nem é demérito. Muitas vezes eu posso até buscar um apoio lá. O importante é ter o reconhecimento e o controle disso. Você quer ver como é que eu motivei uma equipe no SBT, que nós tínhamos uma equipe muito pequena perto da Record da Globo. E nós tínhamos que fazer, eu cheguei lá, o jornal era do 3º lugar. E eu tinha que subir esse jornal, era uma meta e tal. A primeira reunião as reuniões de pauta, quando eu cheguei lá, era a chefe de reportagem, a editora-chefe, e o chefe de produção, o apresentador e tal. Quando eu assumi toda a questão ali, que foi até uma questão por acidente, que eu acabei virando gestor lá, que o São Paulo me colocou, eu trouxe todos para dentro da reunião. Eu peguei e chamei o editor de texto, o repórter, o produtor, toda a produção, os estagiários e o aprendiz e, por último, os cinegrafistas, porque ninguém ouve os cinegrafistas. Nós queremos as tomadas melhores da cidade e tal, mas ninguém ouve o cara. Ele é o último a ser ouvido. Nós temos que ir lá na Rocinha pegar aquela imagem. Tá, mas como é que vocês vão fazer isso? Então nós planejávamos entre 30 e tantos dentro dali e as pessoas todas se sentiram assistidas, porque o menino, o aprendiz, que está lá quietinho, e você? O que você acha de coisa? O que está vendo nos trens e deu tal? valorização para as pessoas. O que acontece? Isso é uma grande motivação, não é? Com certeza. Tu incluir as pessoas todas no processo... A última palavra é minha, mas pode se debater. E elas se sentem parte do processo e com isso a entrega vai ser sempre melhor. O Forcolan tomou o teu espaço aqui, viu? Não para ele, não para mim aqui. Essa é a segunda deixa. O Forcolan amanhã ele vai imitar minha voz, cara. Tu não acha? Continua a máxima: elogio é em público e a crítica é particular? Depende. É isso que Depende. eu queria. Isso é processo de feedback. Isso é um dos elementos da liderança, o saber dar o feedback. Tá? Isso depende muito do feeling. Nós temos o conhecimento e é necessário colocar em prática para criar habilidade. Se uma ocorrência foi em frente a todos, muitas vezes é necessário fazer a chamada de atenção em frente a todos. Luciano, um grande abraço, boa viagem. Obrigado. Indo amanhã para Belo Horizonte, não é? Onde ministra sexta e sábado, né, esse curso lá no Colégio Santo Antônio, é isso? Isso, em Belo Horizonte. Curso de coach esportivo, com a participação de várias pessoas profissionais do Atlético Mineiro, Cruzeiro e outros também envolvidos com o futebol brasileiro. Muito bom. E nós voltamos amanhã, 13h, com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. No Controle é o primeiro talk show do Rio Grande do Sul. O jornalista Ico Thomas coloca toda a sua desenvoltura, bom humor e experiência nas mais diversas entrevistas que acontecem aos sábados nos estúdios da TVU.
Convidados irreverentes, descolados e com muita história boa para contar, fazem parte desse programa que tem personalidade própria. Revelações e novidades, bom humor e muita informação é o que você encontra no programa No Controle. Mapa Mundi, Turismo e Negócios Globais. Um programa de entrevistas com personalidades e empresários do segmento do turismo e negócios. Exibido todos os sábados às 14 horas. Um debate especializado sobre cases que envolvem o mercado e a cadeia produtiva do turismo mundial. Coberturas nacionais e internacionais de feiras e eventos.